Porque a vara e o cajado de Deus vai estar ali com a gente, amém, igreja? Consolando, guiando, a passos verdejantes. Última mensagem de 2012. E eu peguei o versículo de Paulo. Eu quero falar ele de cor com os irmãos. Paulo diz, quando ele começa a falar sobre a vida dele, ele começa a refletir na esperança que ele tem. Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que à frente de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo vivia essa verdade. Eu queria convidar você a viver essa verdade também em 2013. Paulo não está dizendo uma coisa eu fiz, ele está dizendo uma coisa eu faço. Paulo vira para a igreja e diz, essa é a minha filosofia de vida. É assim que eu vivo a cada dia da minha vida. Então, meu irmão, o que eu vou falar para você agora não é uma mensagem só para te direcionar no primeiro dia do ano, mas é algo que deve ficar no seu coração. Porque se você e eu, se nós vivermos essa filosofia de vida, nós vamos ter uma vida totalmente abençoada, transformada e usada por Deus. Eu queria convidar você a esquecer. Entrar em 2013 esquecendo. Paulo diz, uma coisa eu faço. Eu vivo contigo esquecer. Eu vivo constantemente me esquecendo das coisas que para trás de mim ficam. Paulo está dizendo, eu perco a memória, eu não lembro mais. Paulo está dizendo, eu não levo mais em conta. E isso é uma decisão pessoal. O que passou, eu não levo mais em conta. Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam. Eu queria convidar você a esquecer perdas que você teve, danos que você sofreu, mágoas que estão hoje no seu coração. Assistindo hoje de manhã o Bem-Estar, o programa da Rede Globo, e eles estavam falando de algumas coisas que você deve deixar embora. Isso era uma entrevista com um homem que fez a seguinte frase: o que mata é a raiva. O que mata não é o trabalho, é a raiva. E aí falaram uma frase que diz: as coisas ruins que te fizeram, escreva na areia. As boas, escreva no mármore, grave no mármore. Pastor, o que eu faço? Eu tive perdas, sofri danos, meu coração está ferido. Meu irmão, se eu e você guardamos qualquer tipo de mágoa, rancor, apego às coisas que já se passaram, a gente só sofre. E Deus não quer sofrimento para mim e para você. É o nosso Pai. E pessoas que guardam isso no coração não prosperam em suas vidas. Como que eu faço então, pastor? Uma dica, meu irmão, se conforme. O que passou, passou. Aceita o plano de Deus, aceita que Ele tem algo maior. Aceita, meu querido, que quando Deus permite uma perda, um dano, Ele está preparando algo melhor, maior, para que você volte a servir Deus do jeito que Deus merece, a servir conforme-se. Aceite o que Deus permitiu, e até mesmo o que Ele fez em sua vida. Perdoe, meu irmão. Perdoe. Sabe o que é perdoar? É declarar que o meu ofensor não me deve mais nada. Decida perdoar. A falta de perdão só faz mal para a gente. É só a gente que sofre. E Paulo levou tanta chicotada nas costas, foi tão humilhado. As pessoas que mais deveriam amá-lo o abandonaram. Mas ele fala: olha, uma coisa eu faço. Eu estou perdoando essas pessoas. De outra forma, meu querido, de viver esquecendo é agradecendo. Agradeça a Deus.
Pastor, mas eu sofri, agradeça a Deus, meu irmão. Deus esteve contigo, Deus fez além do que a gente imagina. Anjos nos cercaram, nos protegeram de coisas que nós nem temos consciência. O Senhor esteve conosco, está conosco. Meu irmão, esqueça. Mas quando Paulo fala disso, ele fala também que ele se esquece do grande homem que ele era aos olhos do farisaísmo. E ele fala: eu considerei tudo isso como esterco para ganhar algo mais excelente. Se esqueça até mesmo das glórias do passado, das conquistas que houveram. Isso é importante para a gente viver o hoje. Uma coisa eu faço, esse é o meu estilo de vida, Gustavo. Eu continuamente vou me esquecendo das coisas que ficam para trás. Segundo conselho para mim e para você, para 2013, é avançar. Avançar para aquilo que está adiante de mim. Meu irmão, Paulo usa uma figura de um soldado que ele precisa avançar para uma missão, está vindo no combate, ele vai, ele encara com coragem, com força, com entusiasmo, aquilo que está à frente dele, a guerra que ele foi colocada diante dele. Eu vou me esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, e eu vou avançando para aquelas que Deus coloca diante de mim. Mas eu quero falar para você de 3 áreas que Deus já colocou diante de mim e de você. A primeira delas é a tua família. Amém, igreja? Não adianta eu avançar para o serviço para ganhar dinheiro. Não adianta eu avançar para a escola para ganhar diploma. Não adianta eu avançar para as coisas deste mundo para conquistar coisas que afagam e enchem o nosso ego e perder aquilo que é mais valioso na nossa vida. Avance para aquilo que está diante de você. Deus colocou diante de você a tua família, a tua esposa, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Avança, meu irmão. Restaura relacionamento. Investe na vida daqueles que Deus colocou como sua responsabilidade. Minha irmã, invista no teu marido. Esposa, invista na sua mulher, invista nos seus filhos, filhos, invista em seus pais. E aqui eu quero deixar uma dica: pai e mãe não querem presente caro, eles querem um abraço e um pouco do seu tempo. Quem é pai e mãe que está aqui, se eu estou certo, diz amém. Não vale mais o tempo do filho com a gente? Meu irmão, avança daquilo que está diante de você. Outra coisa que Deus colocou diante de nós é a igreja. Irmãos, igreja é algo para ser vivido. Igreja é para a gente trabalhar. Igreja é para a gente nos gastar. Deus colocou a igreja na nossa frente. Então, meu irmão, na igreja que Deus te colocou, avança. Conquista o teu lugar, conquista o teu espaço, desenvolva o teu dom. Se tem algo te impedindo, fala: Deus, vai à minha frente, porque eu quero trabalhar para ti. Eu quero arregaçar as mangas, eu quero servir o Senhor com o coração dedicado. Avança, meu irmão. Sabe por quê? Porque a igreja vai subir. A igreja, quando eu invisto na igreja do Senhor, eu estou investindo naquilo pelo que Jesus deu a sua vida. Eu estou investindo naquilo pelo qual Jesus deu o seu sangue, foi obediente até a morte de cruz do seu irmão, a nossa igreja. Em 2013, meu irmão, avance na tua família, avance nos seus dons, talentos, no teu ministério na igreja, e avance ao mundo. Jesus falou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele não é lobo, é o nosso Senhor. É o nosso Deus que nos ama e deu a vida. E Ele falou para os seus discípulos: eu estou mandando, vão, avance, vão atrás das minhas ovelhas perdidas, vão até as portas do inferno. Eu já conquistei a chave de lá, e tirem de lá aqueles que a mim pertencem. Meus irmãos, que 2013 seja o ano. Esse é o desejo do meu coração, que a igreja há de avançar para resgatar aqueles que estão nas trevas. Amém, igreja? Vamos pedir a Deus que nos dê amor,
pelo que a Bíblia chama de perdidos, como fomos aqui. Longe de Cristo, desgarrados, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, avançando das que estão diante de mim. Essas coisas não são meu alvo. São as que Deus colocou diante de mim, eu avanço para elas, mas eu prossigo para o alvo. Agora, se você prestar atenção no texto, Paulo diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, avançando para as que diante de mim estão, as coisas. Mas quando ele vai falar de razão de vida, ele fala o alvo. Amém, igreja? Eu prossigo para onde? Para o alvo. E quem é o nosso alvo? A fim de receber o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O meu alvo é o que Deus tem preparado para mim. O meu sonho, a minha riqueza, o meu tesouro está guardado com meu Deus do céu. Por isso eu avanço com a minha família, eu avanço à igreja, eu avanço ao mundo. Mas o meu alvo é o que Deus tem preparado para mim. O meu alvo é Cristo. A minha recompensa é o que Cristo tem preparado para mim. E o meu sonho é o céu. Se eu e você conseguirmos nos esquecer das coisas que para trás ficam, nós vamos conseguir avançar naquelas que estão diante de mim. Porque eu não vou viver de passado, nem de mágoa. E avançando para as que estão à frente de mim, olhando para o alvo, eu vou viver uma vida que vale a pena. Que assim seja o nosso 2013, esquecendo, avançando e visualizando o alvo que Deus nos deu. Eu queria terminar essa mensagem dizendo o seguinte: alguns irmãos pensaram, melhor pegar o sem fio, confio. Jesus está voltando. Isso é certeza. Você olha para a televisão, os noticiários, é tão nítido. Jesus está voltando. Vamos acordar, igreja. Acorda. Dinheiro fica. Os bens ficam. Por isso eu desejo que 2013 seja para mim e para você o ano do despertamento. Amém, igreja? Vamos acordar. Vamos ver as coisas como elas realmente são. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua visão. Vamos enxergar o nosso tempo e as coisas que temos como Deus as enxerga, como o Senhor as vê. Que seja o ano de uma igreja acordada para essa realidade de um mundo que precisa da salvação. Que 2013 seja o ano do avivamento, porque nós não vamos aceitar ser uma igreja ou ser um cristão que vive sem a plenitude ou a ação do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Amém. Viva o Espírito Santo. O meu desejo é que seja o ano, meu irmão, onde você vai testemunhar que Deus falou com você, que o Espírito Santo te moveu, que o Senhor avivou os dons na sua vida. Sabe, meus irmãos, a gente precisa cansar de uma igreja de atividade. Cansar de ser uma igreja que olha para si mesma e olha para aquele homem que está ali à frente, pensando qual vai ser o próximo passo que nós vamos viver. Não! Nós vamos ser homens e mulheres de Deus avivados. Eu não estou falando se tornar o que nomenclaturas são dadas de tradicional pentecostal. Eu estou falando de crentes que vivem aquele que habita neles. O Espírito Santo é real na tua vida, meu irmão. E o meu desejo é que 2013 seja o ano do trabalho. E eu chego no final de 2012.
com uma grande lição para a minha vida. Maravilhosa lição para a minha vida. Que quando eu olhei para a Bíblia eu falei, eu não acredito que eu não percebi isso antes. Que sozinho eu não consigo. Eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Amém. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Habitados. Pessoas capacitadas. Mas sabe o que é mais lindo de ver? E saber? É que vocês amam a Deus. É um povo que ora. Precisa orar mais. É um povo dedicado. É um povo disposto. É um povo tão valioso que meu coração direto diz para mim que eu não estou à altura do que Deus colocou diante de mim. Mas é só pela graça. É só por ela. E nada mais do que ela. Vocês são muito valiosos para Deus. Vocês são pessoas que estão dispostas a servir e têm alegria no Senhor. E terminar 2012 dessa maneira que a gente termina, é o privilégio que Deus nos dá. Mas esse trabalho precisa ser dividido. Senão a gente não aguenta. Eu preciso de você, meu irmão. Amém? Eu preciso que você desperte. Eu preciso que você seja avivado. Eu preciso que você me perdoe os meus erros. Eu preciso que você, meu irmão, se agregue a mim. Sejamos um no Senhor. E que vivendo como um no Senhor. A cada passo que Deus mostrar para a gente, juntos, nós vamos trabalhar e avançar para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Amém. O ano do despertamento, do avivamento e do trabalho no Senhor. É isso que eu desejo para você. É isso que eu desejo para mim. E é assim que a nossa igreja há de viver para a glória de Deus. Eu quero fazer alguns agradecimentos antes de nós orarmos, ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Eu quero agradecer primeiro a Deus por tudo. Agradecer a Deus por cada um de vocês. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem me ensinado. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero agradecer a Deus por Ele ser surpreendente e ter levantado pessoas para me ajudar. Quero agradecer a Deus pelos planos dele, que quando Deus nos conduz a algo, Ele já tem algo preparado. E esse lugar é um presente de Deus. Por isso eu agradeço a Deus pela vida do irmão Gilson e da sua família. Que se deixaram usar por Deus, foram sensíveis ao Senhor. E quando nós perguntávamos onde nós íamos nos reunir, Deus já tinha um lugar preparado para a gente. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Essa família linda, este lugar que Deus nos permitiu viver esses meses. Nós agradecemos de todo o coração. E a quem honra, honra. Para a glória do Senhor, e honra aos irmãos. Uma salva de palmas para os irmãos. Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos vocês. É tudo que a gente pode fazer. Agradecer a vocês por tudo. Receberam Luiz Felipe, assumindo o papel de zelador, síndico, tudo. Obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu quero agradecer aos nossos irmãos de Amparo, porque tudo que nós podemos viver aqui hoje foi porque uma igreja que ama a Deus, que confia no Senhor. Essa igreja aceitou, porque Deus levantou os seus corações e dividiu o seu pastor. E eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amo vocês, cada um de vocês, meu Pai. Como a gente é um no Senhor, uma família unida. E obrigado pela confiança que vocês têm, embora seja falho, de que eu não vou deixar vocês e nem vocês vão me deixar. Porque nós somos uma igreja do Senhor. Por isso eu peço aos irmãos de Mogi Guaçu, a quem honra, uma salva de palmas aos nossos irmãos do Pai.
Eles foram e são instrumentos de Deus na minha vida. Suportaram muitas coisas ao meu lado. Muita fase difícil. Os meus erros, as minhas quedas, a minha lerdeza em aprender. Um povo que ficou firme ao meu lado. Um povo que merece e são recompensados no Senhor. Eu agradeço a Deus, desculpa se tornar meio pessoal agora, mas pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Kátia é uma guerreira do Senhor, suportou esses meses com muita força. E eu não pude deixar de dizer a quem é lá em casa o quanto essa moça é forte. Aguentou criar os meninos durante um bom tempo, ali ficando as noites sozinhas em casa, orando por mim e aguentando muito. Eu louvo a Deus pela tua vida, viu, irmão? Pela vida dos meus filhos. Eu louvo a Deus pelos nossos filhos de geração também, por terem confiado que Deus estaria nos usando, e juntos nós seríamos para a glória do Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória é dedicada ao nosso Deus, que fez muito em 2012 e há de fazer muito mais em 2013. Por isso eu queria convidar você, meu querido, tem condições a se ajoelhar agora e agradecer ao Senhor Deus. Vou te dar uns 5 minutinhos para você agradecer ao Senhor. Expressa o teu coração, meu irmão. O Senhor esteve contigo. Peça que Ele desperte você, avive você e use a tua vida